Olá! Hoje a gente mergulha em informações quentes do futebol brasileiro, né? Opa, com certeza. Vamos focar no pré-jogo entre Flamengo e Cruzeiro e também numa polêmica recente envolvendo a CBF. Isso. E a escolha do técnico da seleção. Tem bastante coisa aí. Sim, notícias e análises que deram o que falar. A expectativa principal, claro, é o jogo Flamengo e Cruzeiro. Mas tinha aquela narrativa forte antes, né? Do reencontro do Gabigol com o Flamengo, agora pelo Cruzeiro. Exato. Só que, assim, parece que não vai ser bem como se imaginava. A notícia que tá rolando é que ele deve começar no banco. Pois é. E o interessante aqui é o contraste, né? Com a passagem dele pelo Flamengo, lá mesmo, quando não estava tão bem, o prestígio com a torcida era enorme. Inegável. Agora do Cruzeiro, parece que ele ainda está buscando esse reconhecimento, esse espaço. Apesar do contrato ser muito bom financeiramente, né? Uhum. E a decisão do técnico, do Leonardo Jardim, de ir com o Caio Jorge titular num jogo desse tamanho, bom, isso diz muito sobre essa luta dele por espaço, né? Deixa o Gabigol de fora nesse momento. E você acha que essa decisão do Jardim é só adaptação ou pode ter a ver com, sei lá, tática específica para esse jogo contra o Flamengo? Olha, pode ser uma mistura, né? Levanta aquela questão, como é que um jogador traduz a glória passada, o carinho da torcida, em impacto imediato num time novo, sabe? Sim. Especialmente quando talvez o dinheiro chega antes daquela contribuição decisiva em campo, sabe? Sim. Escolher o Caio Jorge pode ser por característica para o jogo, ou porque o Caio Jorge está melhor nos treinos mesmo. E tem a pressão natural numa contratação desse peso, né? Claro. Falando nos times, do lado do Flamengo tem que ficar de olho nos pendurados, né? Wesley, Pulgar, De La Cruz. Isso. E ainda tem o Gonzalo Plata e o Matias Vinha fora, por lesão. Exato. A provável escalação deve ser Rossi no gol, aí Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas na defesa, meio com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e lá na frente Gerson, Cebolinha e Pedro. Time forte. Já o Cruzeiro, como o Leonardo Jardim poupou gente no meio de semana, deve vir com força total. Faz sentido. A formação que se espera é Cássio no gol, Fagner, Carniceiro, Fabrício Bruno, ex-Flamengo, e Kaique Bruno. Ah, o Fabrício Bruno reencontrando o ex-clube também. Pois é. No meio, Lucas Romero e Lucas Silva. E no ataque, Matheus Pereira, Christian Wanderson e, como a gente falou, o Caio Jorge. O Gabigol fica como opção para o segundo tempo, né? Entendi. Agora, mudando um pouco de chave, mas ainda nos bastidores do futebol. Surgiu no domingo uma informação bombástica, né? Sobre o Jorge Jesus e a seleção. Ah, sim. Aquela do jornal O Globo. Isso, dizendo que o pai do Neymar teria pedido para o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, para vetar o Jorge Jesus, alegando problemas de relacionamento entre ele e o Neymar. E aí que a história dá uma virada, né? Porque a CBF foi muito rápida. Foi mesmo. Mandaram uma nota oficial para o mesmo jornal, para o Globo, negando tudo, categoricamente. O que dizia a nota exatamente? Dizia que o último encontro do Edinaldo Rodrigues com o pai do Neymar foi em novembro do ano passado, que não teve contato recente. E classificaram essa história de influência como absolutamente inverídica. Essa rapidez toda e usar o mesmo jornal da notícia original para desmentir sugere uma ação bem pensada para controlar a narrativa, né? Com certeza. Talvez mostre uma sensibilidade maior da CBF nesse momento, com essas decisões sobre a seleção, possíveis influências externas. Exato. E o curioso é que a fonte original, lá na notícia, dizia que mesmo com essa polêmica toda, muitos torcedores ali no local queriam o Jorge Jesus na seleção. É interessante isso. Mostra como a percepção popular sobre ele ainda é forte, né? Apesar desses ruídos todos. É verdade. Revela um pouco dessa complexidade da opinião pública, que às vezes se descola do que rola nos bastidores ou na imprensa. Sem dúvida. Então, pra gente resumir o cenário de hoje, temos esse pré-jogo com o Gabigol buscando espaço no Cruzeiro, as prováveis escalações de Flamengo e Cruzeiro se desenhando, Certo. e essa controvérsia aí do Jorge Jesus com a seleção, que foi negada rapidamente pela CBF. São várias camadas pra gente ficar de olho antes da bola rolar. Exato. E se a gente conectar tudo isso, talvez a reflexão que fica é sobre como as narrativas no futebol são construídas e desconstruídas rápido demais, né? Impressionante a velocidade. A pressão num jogador estrela que muda de clube.
a rapidez com que um rumor sobre técnico surge e já é rebatido oficialmente. Tudo isso cria um clima, né, de expectativa, de tensão. Sim. A questão que fica no ar é: qual o peso real de todas essas histórias paralelas do desempenho dos times lá dentro de campo, comparado com o tático, o técnico, o físico? É uma boa pergunta para se pensar, né? Até que ponto isso influencia ou é só barulho externo? Exatamente. Algo para a gente observar no jogo e daqui para frente.